foco em Brasília nas definições sobre a reoneração dos combustíveis. Detalhes estão sendo definidos, né, de que forma será feita essa reoneração, mas alguns pontos já estão definidos pelo governo federal. É por isso que o Márcio Rocha está conosco em mais uma abertura de Bastidores do Poder. Márcio, boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui agora na expectativa pela fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para saber ainda mais detalhes em relação a esse aumento, né, de impostos, né, a reoneração dos impostos federais que caem sobre os combustíveis. Então, só para atualizar o nosso ouvinte, o governo vai mesmo voltar a cobrar esses impostos federais que acabam caindo, né, recaindo sobre a venda dos combustíveis. Esse anúncio deve ser feito ainda hoje pelo próprio Fernando Haddad, aqui no Palácio do Planalto ou no Ministério da Fazenda. Existe a expectativa de que ele tenha uma nova reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta tarde. Então a gente ainda está questionando, né, para saber para onde é que ele vai, para a gente acompanhar essa reunião. Mas por enquanto está tudo indefinido. Dessa maneira, então, a expectativa é que a reoneração já comece no mês que vem, no mês de março, e assim a volta dessa cobrança desses impostos aí deve aumentar cerca de 69 centavos o preço da gasolina e 24 o valor do etanol. Segundo o governo, com essa volta dessa cobrança de impostos, vai ser possível recuperar praticamente 100% da arrecadação anterior que acabou perdida por causa dessa diminuição na alíquota desses impostos, desses tributos. Lembrando que nesta segunda-feira, Lula se reuniu com Fernando Haddad e também com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, justamente para trabalhar sobre esse assunto, para conversar sobre esse assunto. Então, a expectativa do governo é que parte do aumento dos combustíveis seja compensado no caso da redução do preço dos combustíveis nas refinarias, quando a Petrobras anunciar essa nova redução, o que deve acontecer ou não, né, nos próximos dias. O governo também discute uma mudança na atual política de preços da estatal, mas isso ocorreria a médio e longo prazo, já que o governo avalia que fazer uma mudança muito drástica na política de preços da Petrobras agora, de uma maneira mais rápida, poderia gerar o que chamou de instabilidade econômica. Lembrando que os demais combustíveis, como diesel, biodiesel e o gás de cozinha, tiveram esse benefício prolongado até o dia 31 de dezembro deste ano. Então agora a gente fica na expectativa para confirmação, para a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para saber quais os detalhes, né, vão ser apresentados pelo governo sobre essa nova reoneração dos impostos que a gente está vendo aqui nos combustíveis. Ou seja, as regras devem sair dessa reunião deste fim de tarde aí em Brasília, né, Márcio? Exato. A expectativa, assim, quando a gente teve uma reunião por volta das 10 horas da manhã hoje com o Jean Paul Prats e também com o Fernando Haddad. E aí Fernando Haddad saiu, não deu nenhuma declaração aqui no Palácio do Planalto, mas lá no Ministério da Fazenda falou que teria uma nova reunião hoje por volta das 5h30 da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Só que aí a gente, através das fontes, enfim, a gente conseguiu confirmar. Opa, caiu a linha aqui do Márcio Rocha. A gente vai refazer o contato com o Márcio Rocha em Brasília, que estava detalhando para a gente esse movimento do governo federal para a reoneração dos combustíveis aqui no Brasil. E lá mais cedo, lá no Manhã Bandeirantes, pouco mais cedo, o ministro da Agricultura já sinalizava esse movimento do governo federal justamente para a retomada dos impostos federais sobre os combustíveis, né? Gasolina e etanol especificamente. O Carlos Fávaro, na entrevista ao José Luiz da Atena, aqui na Rádio Bandeirantes, alegou que a continuidade da desoneração da forma como ele está hoje prejudica a indústria do etanol no Brasil. Vamos ouvir aqui um trecho do ministro da Agricultura. A medida de desonerar a gasolina e o etanol e botar em paridade os dois a zero de imposto para etanol, zero de imposto para gasolina, tira a competitividade do etanol. Quer dizer, você dá competitividade para a gasolina para ter que ganhar do álcool aqui. Olha só, isso você está desestimulando a indústria nacional. Se não devemos voltar totalmente o tributo de PIS/COFINS no etanol, porque nós temos que ser competitivos, mas o da gasolina é fundamental. O ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, ponderou que esse reajuste da gasolina, essa reoneração da gasolina e do etanol, não deve provocar prejuízos à população de baixa renda, né? Justamente indicando aí uma tributação diferente, uma forma de compensar do governo federal os custos, né, que devem recair para o motorista, para o dono do veículo, diante de um aumento dos combustíveis.
quem usa carro a gasolina, me desculpe, somos a classe média alta. O pai de família que vai no transporte coletivo é quem paga o subsídio quando a gente não tem imposto na gasolina. Quem está pagando é o cidadão que não anda de carro, que está pagando com alguém que anda de carro pagar PIS/COFINS zero, não pagar PIS/COFINS. Então, taxar um pouco de PIS/COFINS na gasolina é dar competitividade ao etanol, é dar competitividade à geração de emprego aqui dentro do Brasil, combustível renovável, limpo, verde, e não subsidiar pelos mais pobres pagar para o mais rico andar carro a gasolina. Lembrando que o gás de cozinha e o óleo diesel tem a desoneração prorrogada até o fim do ano, então nada muda para óleo diesel e gás de cozinha. O Márcio Rocha está conosco de volta aqui de Brasília. Estava detalhando essa segunda reunião do dia em Brasília, né, Márcio? Opa, peraí, Márcio, eu abri canal errado. Agora sim você está com a gente. Pois é, agora sim, Cris, a expectativa é que a gente tenha uma reunião ainda hoje, está marcada mais ou menos para 5 horas e 5 e meia da tarde, porque quando o ministro Fernando Haddad saiu aqui da primeira reunião, falou lá no Ministério da Fazenda que ia se encontrar novamente com o presidente Lula, justamente para tratar desse assunto ainda hoje, por volta das 5 e meia da tarde. Aí saiu, né, vazou a informação de que essa volta da cobrança de impostos estava confirmada, e aí agora a gente não sabe se o Fernando Haddad vai falar lá no Ministério da Fazenda, que não é muito longe aqui do Palácio do Planalto, mas é uma caminhada considerável, ou se ele fala aqui no Palácio do Planalto. Então, agora a gente está na expectativa para definição, se vai ser aqui ou se vai ser lá, mas que essa reoneração já está confirmada, e agora a gente quer saber mais detalhes, como vai ser, qual é o percentual, enfim, como é que vai funcionar essa reoneração a partir de agora.